pessoal, vamos lá, vamos falar aí de alguns pontos finais que eu acho que podem cair lá na sua prova amanhã. Quero começar falando com você sobre duas causas de aumento de pena novas nos crimes sexuais, mais especificamente no crime de estupro, que é o estupro coletivo, que é um estupro praticado em concurso de pessoas, e o estupro corretivo, que é um estupro praticado como meio de correção de comportamentos sexuais ou sociais, que é muito comum na tentativa de corrigir comportamentos homossexuais ou bissexuais. Então é um estupro praticado contra pessoas para corrigir o comportamento sexual delas. Tanto no estupro coletivo, que é praticado por duas ou mais pessoas, quanto no corretivo, o Código Penal passou a trazer causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena, pelo nome estupro coletivo e estupro corretivo, se aplica no crime de estupro e no crime de estupro de vulnerável. Aliás, vamos relembrar um pouquinho o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é um crime que tem como sujeito passivo, especificamente, menores de 14 anos, então pessoas menores de 14 anos, ou pessoas que são, em virtude de uma perturbação da saúde mental, incapazes de discernir sobre sexo, incapazes de ter discernimento sobre sexo, ou pessoas que, em razão de outro motivo qualquer, uma embriaguez, um acidente, um problema de saúde, não tinham como oferecer resistência à prática do ato. Por exemplo, outro dia eu vi na televisão um caso concreto de uma enfermeira que praticava atos libidinosos com um rapaz que ela assistia, que ela cuidava, e que ele tinha, por força de uma paralisia cerebral, dificuldades de mobilidade. Ele tinha atrofia muscular e etc. Então, essa enfermeira, ao praticar esses atos libidinosos com ele, pratica estupro de vulnerável. Então, o estupro de vulnerável acontece nessas três situações. Lembre-se que a súmula 593 e o próprio parágrafo 5º do artigo 217-A dispõe que no estupro de vulnerável não interessa se houve consentimento da vítima. Não interessa se a vítima já teve experiências sexuais anteriores e não importa se há uma relação amorosa entre o agente e a vítima. Nada disso é relevante, legal? Então, não há importância nesses elementos ali. Beleza. Um outro ponto que eu quero lembrar a vocês aqui é quanto à questão referente à pena restritiva de direitos. A pena restritiva de direitos é uma pena que substitui a pena privativa de liberdade. E para isso tem alguns requisitos. Primeiro, se for crime culposo, não tem requisito nenhum. A substituição pode acontecer sempre. Então, se a questão disser que foi um homicídio culposo, uma lesão culposa, não se preocupem, a pena restritiva de direito cabe sempre. Agora, se for crime doloso, a pena da condenação, pena concreta, tem que ser até 4 anos, o crime tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, portanto não houve violência, não houve grave ameaça, foi um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele não pode ser reincidente em crime doloso, embora o próprio artigo 44 traga uma exceção, dizendo que se ele for reincidente em crime doloso, o juiz pode decidir pela substituição, desde que entenda que é socialmente recomendável. Então a reincidência dolosa não impede de forma absoluta a substituição. Ela recomenda a não substituição, mas não há um impedimento absoluto para a substituição. E por último, alguns critérios lá de culpabilidade, personalidade, antecedentes e tal, que o juiz vai analisar. Normalmente o que cai em prova é o limite de 4 anos sem violência ou grave ameaça, ou a questão da reincidência dolosa, excepcionada lá por quando o juiz entender que é socialmente recomendável a substituição da pena, e aí você deve se lembrar disso lá no momento de responder aquela questão. Um outro ponto que eu quero frisar com vocês é acerca da Lei Maria da Penha. Lembrem-se que a Lei Maria da Penha, ela é aplicada, em primeiro lugar, em situações de violência doméstica, em segundo lugar, em situações de violência familiar, em terceiro lugar, situações de íntimo afeto, relações íntimas de afeto. Quando ele fala em âmbito doméstico, ele está falando da casa, mas não necessariamente as pessoas têm que habitar aquela casa, coabitar aquela casa. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que permanece ali o dia inteiro, como uma empregada doméstica, por exemplo. Já quando ele fala em família, são pessoas que são parentes, parentes consanguíneos, parentes por afinidade ou parentes por vontade expressa na formação, por exemplo, de novas famílias. E na relação íntima de afeto, podem ser pessoas que convivam ou que tenham convivido dentro de uma relação íntima de afeto. E aí isso é que caracteriza a aplicação da lei nessas hipóteses, ok? Beleza. E lembrem-se que quando se fala em violência doméstica ou familiar, é absolutamente indiferente se a violência é física, se a violência é psicológica, se a violência é
moral, se a violência é patrimonial ou sexual. A lei, no artigo 7º, fixa 5 hipóteses de violência: violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e violência moral. E isso engloba uma série enorme de contravenções penais e de crimes. É possível colocar aqui dentro a lesão corporal, o feminicídio, mas é possível colocar ameaça, sequestro, omissão de socorro, é possível colocar um furto, um estelionato, ou seja, uma enormidade de crimes abrangidos por essas 5 hipóteses de violência. Os crimes contra a honra, né, a injúria, por exemplo, numa discussão entre o namorado e a namorada, ele xinga a namorada, ele ofende a namorada na sua honra subjetiva, então isso caracteriza a possibilidade de caracterizar um crime contra a honra com a incidência da Lei Maria da Penha. E quando a Lei Maria da Penha incide, primeiro, a competência deixa de ser do juizado especial ou da vara criminal e passa a ser do juizado de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, uma mudança na competência. Segundo, como ela afasta a Lei 9.099 de 95, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo e muito menos composição civil como renúncia do direito de queixa ou do direito de representar. A Lei 9.099 é completamente afastada nos casos da Lei Maria da Penha. Terceiro ponto importante, pessoal. Como ela afasta a Lei 9.099, a ação penal da lesão corporal passa leve, ou então da lesão corporal culposa, passa a ser incondicionada. São os únicos crimes que a Lei Maria da Penha causa alteração da ação penal. Lesão leve e lesão culposa. Deixam de ser pública condicionada à representação, conforme dispõe o artigo 88 da Lei 9.099. Como a Lei 9.099 é afastada, o crime passa a ser de ação penal incondicionada. Então a ação penal desse crime passa a ser uma ação penal incondicionada. Legal? Lembrem-se disso lá na hora da prova. Cabe pena restritiva de direito? Cabe, desde que não tenha violência real ou grave ameaça. Se for, por exemplo, um furto, cabe pena restritiva de direito. Agora, se for uma lesão corporal, não, porque aí tem violência praticada contra a pessoa e tendo violência praticada contra a pessoa não é possível aplicar a pena restritiva de direitos. Mas lembrem-se que a Lei Maria da Penha exige que a pena restritiva de direito aplicada não seja uma pena exclusivamente pecuniária, ou seja, a pena tem que atingir um outro direito, tem que atingir o direito de ir e vir de alguma forma, tem que ser uma interdição temporária de direito, uma limitação de fim de semana, um serviço comunitário, não pode ser pena meramente pecuniária. Então lembre-se disso lá na hora da prova. E para finalizar, é importante lembrar que a Lei Maria da Penha também traz uma mudança na ação penal condicionada à representação quanto à retratação. Imagina um crime de ameaça, que é um crime de ação penal condicionada à representação, a vítima representou, esse crime está abrangido pela Maria da Penha, porque foi o namorado que praticou esse crime de ameaça contra a namorada. Essa namorada pode se retratar, ou seja, se arrepender da representação, querer voltar atrás, querer que o namorado não seja processado? Pode. Mas como é que ela vai fazer isso? Isso tem que ser feito numa audiência perante o juiz, especificamente marcada para essa finalidade. No ano passado mesmo, o STJ decidiu que não é possível fazer isso no balcão da vara, no cartório da vara. É necessário fazer numa audiência perante o juiz, que vai então colher a retratação dela e vai aceitar a retratação, acarretando assim a extinção da punibilidade do agente. Então ela só pode se retratar perante o juiz. E essa retratação na Lei Maria da Penha vai até o recebimento da denúncia. A retratação, em regra, é até o oferecimento da denúncia. Nos crimes que se procedem mediante representação, eu posso me retratar até o Ministério Público oferecer a denúncia e não receber. Agora, na Lei Maria da Penha, é o recebimento. Então, ainda que o Ministério Público já tenha oferecido a denúncia, a vítima pode se retratar até que o juiz receba a denúncia, até que o juiz dê a decisão dele de recebimento da denúncia. Quero desejar a vocês uma ótima prova, tenho certeza que vocês vão se sair bem, contem sempre com a gente aqui no Curso Fora.